Bom dia, irmãos. Bom dia. Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência de início do ministério, cerca de 40 anos atrás. Pela graça de Deus, só pela graça, os irmãos que sabem, que estão no ministério há muitos anos, sabem que é só pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor, completei 40 anos de ministério em janeiro deste ano. E muitas vezes, quando eu escuto aquele hino, tantos que corriam bem, de ti longe, agora vão, e tenho o privilégio de estar entre queridos irmãos aqui, pastores, ex-alunos, continuam pela graça de Deus, correndo bem, no ministério do Filho do Homem. Mas eu vou só compartilhar para os irmãos de uma experiência que tive no início do meu ministério, que foi uma bênção muito grande. E esta pessoa que teve esse impacto na minha vida no início do meu ministério foi o meu sogro, que foi pastor também do Ronaldo e de outros, pastor Francisco Leonardo Saltweg. Nós chamávamos ele de Chiquinho. Muito piedoso, conhecimento invejável, mas sempre que ele dava as aulas, sempre que ele pregava, ele era muito simples, como vocês ouviram aqui, as mensagens aqui, para que as pessoas possam entender. Eu lembro do meu primeiro ano de ministério, fui ordenado dia 12 de janeiro de 1975, em março fui para a Transamazônica. Pela graça de Deus, começamos a trabalhar entre pessoas que estavam chegando, fazia 2 anos apenas que a estrada tinha sido aberta, passando por Itaituba, nas margens do rio Tapajós, e havia um fluxo muito grande de pessoas que estavam chegando lá naquela região procurando terra e ouro. E a Ajuda Missões Nacionais mandou para lá e disse: o pessoal está chegando lá para você evangelizar. E pela graça de Deus nós começamos a entrar nas matas e encontrar esses pessoal, aventureiros procurando terras, e Deus foi abrindo as portas e compartilhando da fé do Senhor Jesus. O Espírito Santo começou a convencer e converter pessoas, e nós começamos, pela graça de Deus, espalhamos 13 pontos de pregações, tanto dentro da mata como na cidade, na pequena cidade de Itaituba naquela época, e começamos uma congregação ali. Começamos uma escola dominical, depois um culto domingo à noite, e já no segundo ano eu tinha nas quartas-feiras à noite comecei a dar um culto de doutrina para aqueles irmãos. Muitos irmãos que não sabiam ler nem escrever, mas eu decidi que eu ia fazer uma série de exposição no livro de Romanos para eles. E afinal de contas, o apóstolo Paulo não escreveu aquele livro para seminário, escreveu para a igreja. E de uma maneira muito simples, mas séria, comecei a fazer exposição no livro de Romanos. No segundo ano, o pastor Francisco, que era o meu sogro, foi nos visitar lá. E eu lembro como se fosse hoje, ele chegou lá. Agora vocês têm que lembrar o seguinte: o pastor Francisco escreveu uma gramática grega, português grego. Ele dava aulas de exegese de Romanos no seminário, ele botava o texto grego aqui, o texto em português, e ensinava de uma maneira muito piedosa e muito profunda aquela carta. Quer dizer, as pessoas que passaram pelos cursos de Romanos do pastor Francisco, era um momento de enravamento na vida deles. O pastor Francisco chegou lá, e veja bem, eu estou dando fazer exposição nas quartas-feiras à noite, e aí eu decidi fazer o seguinte: em vez de convidá-lo, eu acho que ia falar no capítulo 8, em vez de convidar o reverendo Francisco para fazer a exposição daquela quarta-feira à noite, eu resolvi fazer a exposição, porque o que eu pensei é o seguinte: meu professor está aí, meu sogro está aí, ele vai ver que realmente eu entendo esse negócio também. Veja que arrogância. O pastor Francisco sentou lá no finalzinho, e eu aqui, irmãos, vamos continuar. Só que naquela noite, em vez de eu fazer como eu sempre fazia, para alimentar o rebanho, eu resolvi então pregar para o pastor Francisco, expor o comando do pastor Francisco. Então usei toda a linguagem que eu podia usar, acho que até grego eu citei.
Quando terminou, me senti muito satisfeito, mas quando terminou, que eu sentei com ele para tomar um cafezinho, eu perguntei para ele, eu chamo ele de Papa, meu pai. Eu disse, pai, o que é que o senhor achou? Ele olhou para mim e disse, filho, o que achei foi o seguinte: colocaram comida para girafas hoje. As ovelhas ficaram olhando, sabia que tinha alguma coisa lá em cima que podia ser comido, mas ninguém comeu. Filho, quando você pregar, lembre-se, é para alimentar as ovelhas e não as girafas. Se você alimenta as ovelhas, as girafas podem comer também. Daquele momento em diante foi um momento muito sério no ministério. Então, uma das coisas que eu fico muito contente quando veio para a Conferência Reformada aqui é ver que todos os nossos queridos preletores colocam comida aqui para as ovelhas. Eu já disse, quando estou em conferência com colegas, meus irmãos, eu não vim aqui para pregar para vocês não, vim pregar para as ovelhas, vocês são ovelhas também, não é? Mas aí vocês podem se quedar aos pés do Senhor. Vamos orar, e vamos orar que o Espírito Santo do Senhor faça que nós entendamos a palavra do Senhor e apliquemos a palavra do Senhor. Senhor, mais uma vez, nós te pedimos em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que nos ilumina, que interpreta a tua palavra para nós, que conhece a mente do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que este mesmo Espírito, mais uma vez, desvende os nossos olhos, ajuda-nos, Senhor, a vermos a simplicidade, mas não o aspecto simplístico da tua palavra nesta manhã, mais uma vez. Alimenta-nos, Senhor, dirige-nos, desvenda os nossos olhos para que a gente possa contemplar que a tua lei é realmente maravilhosa. Abre as nossas mentes para que a gente possa entendê-la. Abre o nosso coração para que nós possamos compreendê-la, confiar, entesourar. É assim, Senhor, de uma maneira entendível, alegremente, imediatamente obedecê-la. E assim, Senhor, neste processo, possamos ter realmente experiências sérias contigo. E assim comunicá-las à luz da tua palavra, àqueles que já são teus, a tua igreja, para edificação, e aqueles que ainda não te conhecem, do outro lado da rua como do outro lado do mundo, para a salvação destes. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos tudo isso, que o meditar dos nossos corações, especialmente agora as palavras dos meus lábios, possam ser agradáveis diante de ti, Senhor meu e Redentor meu. Em nome de Jesus que nós te oramos e nós esperamos. Amém. Amém. Irmãos, eu falei que ontem à noite nós falamos sobre o Filho do Homem e o ministério do Filho do Homem com relação ao ministério da igreja. O Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem e da sua igreja. Comentamos em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 38, o contexto que Jesus disse que o Filho do Homem não tenha onde reclinar a sua cabeça. Hoje eu falei que a nossa terceira exposição seria sobre a missão do Filho do Homem. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. E antes de ler esse texto e dar introdução a esse texto, eu gostaria de fazer duas observações para que nós pudéssemos tê-la em mente quando nós vamos estudar isso aqui. Porque quando nós falamos sobre a missão do Filho do Homem, e Jesus deixa bem claro em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão do Filho do Homem. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Essa é a missão do Filho do Homem, buscar e salvar o perdido. Mas quando nós falamos sobre missão do Filho do Homem, eu gosto de ressaltar dois aspectos aqui, para que nós possamos entrar e estudar à luz da Escritura Sagrada e ver como isso se aplica a cada um de nós. Em primeiro lugar, eu gostaria que nós entendêssemos que quando nós falamos sobre a missão, sobre a obra do Filho do Homem, nós temos que lembrar que ele tinha uma missão redentora. Uma missão redentora. Essa é única do Senhor Jesus, é Ele o Redentor.
ele veio com um propósito definido antes da fundação do mundo e revelado pelos profetas por todo o seu ministério, para consumar a obra redentora da nossa salvação. Ele veio aqui para morrer, sofrer, ser sepultado e ressuscitar dentre os mortos. Por isso que ele diz que a Escritura é toda sobre ele. Então, nesse sentido, só ele tem essa missão redentora. Só ele tem essa missão redentora. E nesse sentido, o Senhor Jesus foi sempre muito, nós falamos outra noite, foi muito intencional e objetivo em tudo que falou, pensou e fez, que está revelado nas Escrituras. Tudo. Quando ele multiplicou o pão, foi como sinal que ele era o pão da vida. Ele não veio aqui para ser padeiro e dar comida para todo mundo. Quando ele transformou água em vinho, era para que nós víssemos a sua glória e crescemos nele. Ele é quem transforma as nossas vidas. Quando ele curou os seus ouvintes, era para que entendesse e cresce que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. E João, vocês sabem, João deixou bem claro que todos os sinais que o Senhor Jesus fez foi para mostrar que ele é o Redentor. A obra redentora dele é única, só ele tem esse poder, e esta obra foi lhe confiada como Filho do Homem. Em João capítulo 20, os irmãos conhecem muito bem que João faz um resumo, e eu vou só ler, porque às vezes, eu sempre digo às vezes para meus alunos, olha, vocês quando mencionarem a Escritura, de propósito, faça o possível de ler, porque mencionar, dar o endereço de um versículo sem ler, é como dar o endereço da sua casa sem nunca me levar lá. João capítulo 20, versículo 30 e 31, João diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados. Tudo que o Senhor Jesus fez foi para falar sobre a obra redentora dele. Ele é o Redentor. Para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido, é o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Em seu nome. Eu gosto que os irmãos entendessem isso, porque a Bíblia é muito clara. Desde a promessa de Gênesis capítulo 3, que esse Jesus que viria era a semente da mulher, e ele viria para esmagar a cabeça da serpente. Ele iria sofrer, mas ressuscitaria dentre os mortos, teria vitória sobre isso. Ele que viria para resolver o problema da depravação total de todos nós, da nossa rebelião contra Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a semente de Abraão, através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. E só ele tinha essa missão, a missão redentora. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. E só ele podia agradar ao Pai nesse sentido, para a nossa salvação. Então, quando nós falamos sobre a missão do Filho do Homem, em primeiro lugar temos que entender que ele tinha essa missão redentora que era única dele. Por isso que ele disse que toda a Escritura é sobre ele e sobre a obra redentora dele, que ele veio realizar neste mundo, de morrer e ressuscitar dentre os mortos. Então essa era a obra, ninguém mais recebeu esta obra. Então quando nós falamos sobre a missão do Filho do Homem, em primeiro lugar temos que entender que essa missão redentora é única dele. É única dele. Porque esse é o problema de todo ser humano, é rebelião contra Deus. Nós pecamos, nos rebelamos contra Deus. E Deus providenciou um meio pelo qual nós podemos agora ter comunhão e intimidade com Ele de volta. E esse único meio é a semente da mulher, é a semente de Abraão, é a semente de Davi, é o servo sofredor, o Senhor Jesus. Não existe outro meio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esta é a missão redentora do Senhor. Então nós pregamos este Jesus com esta obra redentora. Mas por outro lado, o Senhor Jesus também teve uma missão proclamadora. Esse que é o Redentor nosso, é também pregador dessa redenção. Ele pregou a si mesmo. Então nós temos que entender também este outro aspecto da missão do Senhor Jesus, que foi a missão pregadora de Jesus, a missão evangelizadora de Jesus, a missão ensinadora de Jesus, a missão discipuladora de Jesus. Nós não temos uma missão redentora. Nós temos somente uma missão proclamadora. Todos os patriarcas, todos os profetas, e mesmo o último dos profetas,
João Batista anunciaram a missão redentora do Senhor Jesus, como Messias, como único. Eles não eram Messias, nós não somos o Messias, nós anunciamos, Jesus pregou a si mesmo. E o que sempre me impressiona é que aquele, como eu falei ontem à noite, aquele que vai nos dizer, tendo ido fazer discípulos, ele veio e fez discípulos. Mas Jesus pregou a si mesmo, Jesus pregou a si como Redentor. João Batista e todos os outros, todos nós anunciamos a ele como o Messias. Jesus pregou a si mesmo, Jesus como Salvador e como proclamador de si mesmo. Nós não salvamos ninguém, nós somos apenas servos, diz o apóstolo Paulo, por meio de quem outros vão crer. Abra suas Bíblias antes de nós lermos Lucas 19. Isso fica muito claro no texto que o Ronald está expondo aqui, João capítulo 1. Então existe uma missão redentora do Senhor Jesus, que é única, mas esse Jesus que tem essa missão redentora também é o pregador desta missão, que é Ele. Então isso é uma coisa única no sentido do Senhor Jesus. Mas ao proclamar a si mesmo, o Senhor Jesus nos deixou como exemplo de sermos pregadores, evangelizadores deste Evangelho que é o Senhor Jesus, o Evangelho de Deus. Em João capítulo 1, nos versículos de 1 a 5, esse aqui é falando sobre, sem dúvida nenhuma, a missão redentora do Senhor Jesus. Ele é o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos, a Bíblia diz que a vida estava nele, só ele tem essa vida para dar. Ele é a luz dos homens, e ele veio para dar vida e dar luz, e nos tirar do império das trevas, nos transportar para o reino do seu próprio, de si mesmo, do seu próprio reino. Mas nós só temos, irmãos, a missão proclamadora, e dessa missão proclamadora tem a ver com toda a nossa vida, como nós vivemos, como nós estudamos, como nós nos comportamos, como nós falamos. E é tão impressionante que aqui em João capítulo 1, nos versículos de 1 a 5, mostra muito claro a missão redentora do Senhor Jesus. Agora, eu sempre quero lembrar aos irmãos que esse Jesus, com essa missão redentora, ele teve também uma missão proclamadora, porque ele veio proclamando essa mensagem, intencionalmente, intensivamente. Mas, quando você chega no capítulo 1, versículo 5, 6, aí você vai ver João Batista. João Batista não é o Redentor. Muitas pessoas perguntavam se ele era o Messias. Não, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. E quando ele fala de João Batista, eu gosto de chamar a atenção nossa aqui, porque João Batista é chamada como testemunha do Senhor Jesus. E depois em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus vai dizer: o Espírito Santo vai descer sobre todos vocês, e vocês todos vão ser minhas testemunhas. Ele introduz João Batista dessa maneira, a propósito. Uma vez alguém perguntou para mim: pastor, quando o senhor morrer? Eu vou morrer, todos nós morremos, né? E se fosse escrever alguma coisa, epitáfio, é isso que chama? No seu túmulo, o que é que o senhor gostaria de ver escrito lá? Eu pensei, sabe o que me lembrei? Foi só essas palavras de João capítulo 1, versículo 6 em diante. Esse é um dos epitáfios mais bonitos das Escrituras Sagradas para João Batista. João apóstolo escreve e diz assim sobre João Batista: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ó Senhor, eu gostaria de ser lembrado como homem que foi enviado pelo Senhor, cujo nome era, seja lá o que for. Mas a Bíblia diz o seguinte: ele não é o Messias, diz assim: este veio como testemunha, ou seja, a missão de João Batista não era a missão redentora, a missão redentora era de Jesus, a missão dele era a missão proclamadora desse Redentor. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. É apenas um servo por meio de quem outros viriam a crer. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Esta é a missão redentora do Senhor Jesus. Nós temos essa missão proclamadora.
Mas esse trabalho de proclamar, irmão, se torna, à luz da palavra de Deus, indispensável. Indispensável. O ministério proclamador e vivencial da igreja se torna indispensável, porque a palavra de Deus diz que fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se torna indispensável também porque este foi o único meio pelo qual Deus decretou para que as pessoas sejam salvas, ouvindo a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: e visto como na sabedoria de Deus, e segundo o texto de 1 Coríntios, sabedoria de Deus é Cristo crucificado. É só ler o versículo 24. Sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, dos seus filósofos, aprove a Deus, ou seja, Deus decretou salvar os que creem pela loucura da pregação, do proclamar, do evangelizar, do testemunhar, do ensinar. Agora, o Senhor Jesus foi o único que abraçou as duas, a missão de redentor e a missão de proclamador. Então, nesta noite, ou nesta manhã, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 19, vamos estudar juntos esse texto. Vou ler os versículos de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Não sabe, o Senhor Jesus está indo para Jerusalém, sua última viagem para Jerusalém. E diz assim a Escritura Sagrada: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, um figo, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, confissão ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora, eu gostaria que os irmãos só percebessem o contexto em que esse capítulo está sendo colocado aqui. Por exemplo, se você está no capítulo 18, eu não vou ler o texto, mas se você está no capítulo 18, os versículos 18 a 27, Jesus proclama e se apresenta como redentor a um certo homem de posição, judeu, cumpridor da lei e rico. E é rejeitado por este homem. Ele proclama a si mesmo, e ele fala sobre a sua missão redentora, para que aquela pessoa, se quiser ser salva, tem que renunciar tudo e seguir a Jesus. Ele é o redentor. Mas a Bíblia diz que ele, infelizmente, versículo 23, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aí vem os versículos 28 a 30, porque agora o Senhor Jesus fala para os seus discípulos do problema das riquezas, em que as pessoas, por causa das suas riquezas, rejeitam a oferta redentora do Senhor Jesus. Aí nesse contexto aqui, quando o Senhor está falando sobre esse negar-se a si mesmo, quão difícil é, que um dos discípulos diz: sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? E Jesus diz: realmente é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. E Pedro aproveita a oportunidade para dizer para o Senhor Jesus: Jesus, olha, nós já largamos tudo para te seguir. Como se diz: Senhor, nós perdemos tudo para te seguir, quanto a nós. E o Senhor Jesus faz uma afirmação aqui tremenda para o apóstolo Pedro. Ele diz assim, veja o que ele diz para Pedro, versículo 28: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Nós dizemos: Senhor, fizemos um sacrifício muito grande.
Aí Jesus disse: Pedro, corta essa. É mesmo, Pedro, corta essa, Pedro. Veja o que ele diz: Pedro, em verdade te digo que não tem, que ninguém que há deixado casa, mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, se por causa da vida eterna, por causa de mim, porque todas essas frases estão relacionadas aqui: reino de Deus, tesouro nos céus, vida eterna, herdar a vida eterna. Ele diz assim: todos que na verdade tenham deixado por causa do reino, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Nós ganhamos quando nós perdemos. Nesse contexto, aí o Senhor Jesus, quando está indo agora para Jericó, vai lembrá-los da missão redentora dele. E vocês têm isso nos versículos 31 a 34. Jesus esclarece sua missão redentora mais uma vez, dizendo: somente Ele é o Salvador, somente Ele foi vindo do Pai como propiciação, como sacrifício que agrada e satisfaz a justiça e a santidade de Deus. Jesus veio para este fim, e Ele fala sobre isso. Você tem nos versículos 31 a 34. Ele vai ressaltar mais ainda a sua missão redentora. E veja bem, nesse contexto todo, Jesus encontra agora esse cego, quando ele está para entrar em Jericó, capítulo 18, 35 a 43. E Jesus salva Bartimeu, um cego mendigo. E se você prestar e ler com atenção esse texto aqui, você vê que este cego mendigo professou a sua fé ao chamá-lo de rei. Jesus, filho de Davi, declararam como a semente de Davi. E o milagre atestava a realidade de que ele era realmente o Messias. E agora o Senhor Jesus entra em Jericó. E nós vamos estudar esse texto juntos agora. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em primeiro lugar, capítulo 19, versículo 1. O local. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eu não vou falar sobre Jericó, uma cidade muito bonita, com muitas rosas, com muito cheiro de coisas, e tinha muitas outras árvores. Era chamado no Velho Testamento como a cidade das palmeiras, mas havia muitas outras árvores na cidade de Jericó naquela época do Senhor Jesus. E o que me impressiona aqui, em primeiro lugar, eu já falei isso ontem à noite, vou repetir: quando você estuda a Escritura Sagrada, é nós observarmos os deslocamentos geográficos de Jesus. Porque todos os deslocamentos geográficos do Senhor Jesus, além de ser pré-determinados por Ele, todos eles, em qualquer lugar que você vai encontrar o Senhor Jesus, do nascimento até a sua morte, todos os deslocamentos e movimentos geográficos de Jesus têm a ver com a história da redenção. Onde quer que o Senhor Jesus fosse, e a minha oração todos os dias vai ser essa: Senhor, não importa onde eu esteja, ou por qualquer que seja o motivo, se é de férias, se é de conferências, Senhor Jesus, ajude-me a não desperdiçar a minha geografia, porque o Senhor Jesus deixou bem claro que toda a geografia dele, onde quer que ele esteja, em termos de tempo e de espaço, tem a ver com a história da redenção. E quando nós perguntamos por que Jesus resolveu entrar e atravessar a cidade de Jericó, os irmãos vão descobrir uma coisa fantástica mais adiante. Eu não tenho dúvida que o Senhor Jesus está aqui presente. Irmãos, eu sei que quando alguém chega ao conhecimento do Senhor Jesus, Salvador do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, através do seu Espírito, Ele já usou muitos outros momentos e circunstâncias na vida dessas pessoas. Às vezes eu observo na vida das pessoas, quando eu converso sobre elas, que realmente, quando há aquele momento de conversão, a gente observa que é como se fosse uma corrente, e que tem vários elos. E nesse processo, o Senhor Jesus usa vários elos nessa corrente, até que chega aquele momento, e continua essa corrente para sempre. Mas eu oro sempre: Senhor, eu quero ser pelo menos um elo na vida dessa pessoa, onde quer que eu esteja. E quando eu começo a ver todas essas andanças do Senhor Jesus, como nós já vimos ontem à noite, eu oro que onde quer que eu esteja, eu oro que os irmãos também façam oração: Senhor, ajuda-me a nunca desperdiçar a minha geografia. E onde quer que eu esteja, seja para qualquer for o motivo imediato, que esse não seja o motivo último de eu estar ali.
Porque o meu motivo último vai ser sempre de anunciar o Senhor Jesus àqueles que estão ao nosso redor. Deixe-me só mostrar isso aqui, porque os irmãos vão perceber que na geografia de Jesus não existe coincidência na peregrinação geográfica do Senhor Jesus, quando também a palavra de Deus diz que não existe coincidência geográficas, irmãos, na nossa peregrinação. Jesus não entrou nessa cidade por acaso, Jesus não nasceu em Belém por acaso, Jesus não morreu em Jerusalém por acaso. Jesus nunca fez nada por acaso. Tudo tem o controle do Pai, como tem o controle nas nossas vidas também. Agora, deixa eu dizer como isso afeta imediatamente, quando eu vejo essas coisas, a minha vida prática. Vou contar uma história. Muitos anos atrás, o meu pai, meu avô, foi um presbítero muito fiel. Minha avó, uma membro muito fiel da igreja. Eles já estão na glória. Tiveram vários filhos. E um dos filhos fiéis à palavra de Deus e ao Senhor Jesus foi o meu pai, pela graça de Deus. E ele tinha um irmão mais novo, que não queria saber de igreja, não. Terminou, se tornou um dos comandantes da Polícia Militar, lá na Paraíba. Casou-se, os filhos, mas não queria saber de igreja. Estava ensinando em Recife na época, recebi um convite para ir à cidade dele, para pregar na cidade dele, Campina Grande, quando ele estava lá. E eu pensei, estou indo para Campina Grande, meu tio mora lá. Eu recebi um convite para pregar na igreja lá. Aí eu fiz o seguinte, eu falei para o meu tio, disse assim: tio, posso ficar na casa do senhor? Meus irmãos, nós temos que ser intencionais. Jesus é intencional. E você não me disse, claro, meu filho. Eu fui para a casa do meu tio, casado, tinha uns filhos. Eu disse: tio, eu vou pregar hoje à noite, sexta, sábado e domingo. Você convidar o senhor para ir para a igreja comigo. O senhor podia me levar para a igreja, porque eu estava na casa dele. Você tem dúvida, meu filho? E meu tio me levou com toda a família na sexta-feira. Preguei na sexta-feira, meu tio estava lá na igreja com a família. Preguei no sábado, no domingo, etc. Na segunda-feira de manhã eu me despedi, meu tio foi embora. Foi para Recife, depois para os Estados Unidos. Depois de alguns anos, eu soube que meu tio era presbítero daquela igreja. Uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu estava passando naquela cidade com o meu cunhado. Disse: não é aqui que o tio mora? Disse: é. Você sabe onde o tio mora? Sei. Fui lá porque faz muitos anos. A última vez que eu vi meu tio foi quando eu vim aqui, há muitos anos atrás, quando eu ensinava lá em Recife. Levamos, cheguei lá, ele não estava, porque ele tinha outra posição no governo lá. Mas aí quando eu cheguei, estava a esposa dele, os filhos já casados, as filhas lá. Quando eu cheguei lá, ele me deu um abraço muito grande. E disseram assim: Elias, você sabe por que nós estamos na igreja hoje? Por causa de você. Claro que eu sei que não foi por causa de meu irmão. E se você lembra aquele dia que você convidou o pai para ir para a igreja? Ele disse: lembro? Claro que eu me lembro. E o pai levou todos nós. Daquele dia em diante, o pai nunca mais deixou de ir para a igreja. Não desperdicemos a nossa geografia, sejamos intencionais. Uma coisa que me impressiona quando eu vejo os deslocamentos do Senhor Jesus é a intencionalidade do Senhor Jesus. Nada acontece por acaso. Eu não estava em Campina Grande por acaso naquele dia. Agora mesmo em fevereiro eu estava lá na Consciência Cristã pregando e o filho dele veio conversar comigo, que também é presbítero e tesoureiro da igreja. Entrando em Jericó. Agora, em segundo lugar, veja o que a palavra de Deus diz: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver o Senhor Jesus. Zaqueu é um nome bonito, só para os irmãos saberem. Zaqueu significa puro. Maioral dos publicanos, coletor de impostos, que para os judeus não sabem, era alguém que coletava imposto para o Império Romano. Era considerado pelo povo judeu especialmente como um traidor. Era na categoria de ladrões. Eu estava lendo no Mishnah sobre isso, fiquei impressionado. Porque
Porque no Mishnah dizia assim, que um coletor de impostos é uma pessoa, mas diz, repulsiva, desgastante, como é que eu vou? Desagradável. E tem mais, diz lá no Mishnah que eles não deveriam ser considerados nem como seres humanos. E outra coisa, diz lá no Mishnah que não é pecado mentir para um coletor desses. Imagina, irmão. Está lá. Eu vi isso lá no Mishnah. Não era pecado mentir, porque era como se estivesse mentindo para um animal. Como ele se tornou rico, eu não sei. Mas era rico, mas sozinho. E agora o Senhor Jesus vai entrar naquela cidade. E este homem quer ver o Senhor Jesus. Agora, veja bem, eu não creio que ele está querendo conversar com Jesus. Ele só queria ver o Senhor Jesus passar. Queria ver quem é esse Jesus. Que também tinha como ele um dos discípulos, o quê? Um ex-coletor de impostos. Ele só queria ver o Senhor Jesus. Mas esse é o tipo de pessoas aqui que nós vamos ver o Senhor Jesus ministrando. E afinal de contas, irmãos, o Senhor Jesus que ele veio para salvar o perdido. E sem dúvida nenhuma, o melhor material para se fazer santo é que, irmãos, é pecador. O pecador é o melhor material para se fazer santo e só Jesus pode fazer isso. E ele veio com este propósito. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Ele não estava procurando conversar com Jesus. A gente podia perguntar por que ele queria ver o Senhor Jesus. Podia ter muitas razões. Mas parece-me que aqui a única coisa que ele queria não era muito ter um encontro com Jesus, mas simplesmente ver a pessoa de Jesus. E havia coisas que o impedia de ver Jesus, sem dúvida, pequena estatura. A Bíblia diz isso, quer dizer, ele era verticalmente limitado. A multidão não ia deixar ele fazer isso, por vários motivos, sem dúvida nenhuma. E Zaqueu resolveu fazer o que, irmão? Subir no árvore. Veja bem, versículo 3. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Mas ele queria ver esta pessoa. Só ver, irmãos. É como se de repente o rei fosse passar e você queria ver o rosto do rei. Você sabe que o rei não vai parar para falar com você, meu irmão? Mas você quer ver. É isso que ele queria. E a Bíblia diz assim, versículo 4. Desespero ele só para ver Jesus. Era tão grande, ele disse: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Então, realmente o que ele queria só era ver essa pessoa que passaria ali. Só isso. Queria chegar à frente da multidão e poder encontrar um sicômoro desocupado, e foi lá. Porque por ali Jesus haveria de passar. Agora vem o que me impressiona aqui, como Lucas vai relatando essa história. Veja bem, só para uma nuance exegética aqui para os irmãos entenderem. Quando a Bíblia diz assim, que ele subiu a um sicômoro, realmente foi uma das árvores que estava lá, ele resolveu subir naquela árvore. Realmente, quer dizer, ele escolheu uma lá qualquer. Para os irmãos, só para os irmãos que gostam de saber alguma coisa de grego, vocês não precisam saber disso, mas, por exemplo, não existe artigo indefinido no grego, só existe artigo definido. Nós sabemos que o artigo é indefinido quando o artigo definido não está lá. Aqui realmente não tem artigo definido, quer dizer, ele escolheu uma daquelas árvores, porque viu que Jesus ia passar por lá e subiu naquela árvore. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque ele viu que Jesus ia passar por lá. Desesperado, subiu lá. Agora veja o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar. Agora aqui, se você estudar o texto, veio o artigo definido. Em outras palavras, ele escolheu a árvore para subir.
Aí o Senhor vai entrando em Jericó e decide parar na árvore que Zaqueu está. Eu sempre impressiono por saber que Jesus pode nos encontrar e encontrar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Por isso, irmãos, em todo lugar onde nós estamos, nós oramos e eu oro para que o Senhor abra portas, para que eu possa compartilhar da graça do Senhor, seja lá onde for. E Jesus encontrou alguém, irmão, aqui muito pronta, que já tinha preparado por ele, porque quem realmente queria ver, quem não era, na realidade, quem queria ver, quem era Jesus que queria ver Zaqueu. Zaqueu só queria ver Jesus. Jesus queria ter um encontro com Zaqueu, e a Bíblia diz que Jesus parou naquele lugar, onde ele estava, em cima de uma árvore, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus sabia onde Zaqueu estava, Jesus sabia quem era Zaqueu, Jesus chamou pelo nome. Jesus nunca chama a gente para: ei, você aí, você foi de carnaval, ei, você aí, me dá um dinheiro aí. O Senhor Jesus nos conhece pelo nome, sabe onde nós estamos, e Ele pode alcançar pessoas até em cima da árvore. Jesus sabe quem nós somos. O Senhor Jesus conhece interiormente, exteriormente. Ele sabe quem são os seus amigos, quem são os seus inimigos. E o Senhor Jesus sabe que nós não somos dignos da sua presença. Mas Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Como diz aquele hino, que amigo nós temos no Senhor Jesus. Meus queridos, o que me impressiona aqui também é de alguém que está procurando o Senhor Jesus, pronto para ouvir do Senhor Jesus. Nem sempre isso acontece, mas eu já descobri o seguinte: que as oportunidades que Deus me dá, cada vez, eu quero as aproveitar. E tenho descoberto, irmãos, momentos incríveis da minha peregrinação, por causa desse texto aqui. Tem a pessoa lá na árvore, todo mundo só viu a pessoa na árvore, e o Senhor Jesus foi lá. Deixa eu me contar só. Eu vou contar duas histórias para vocês, e tem muitas, quase todo dia acontece coisa assim. Nós oramos: Senhor Jesus, eu quero ser como Jesus. Onde quer que eu esteja, eu quero olhar para pessoas, eu quero encontrar pessoas, eu quero conversar com pessoas. Meus alunos lá no seminário dos Estados Unidos, eu digo: rapaz, eu falo para eles: rapaz, eu encontro os americanos aqui na rua, nos bares não, nos restaurantes, e converso com eles, e eles me escutam, eu converso, compartilho sobre a fé do Senhor Jesus no restaurante. Não, no banco. Aí um aluno uma vez para mim: pastor, é porque eles gostam do seu sotaque. Aí eu digo: mundo de vocês. Se o sotaque abre portas, então muda o sotaque de vocês. Mas deixa eu me contar, eu estava pregando uma igreja, que é impressionante, que nós vamos entender, irmãos, que a Bíblia diz que as pessoas foram criadas por Deus. Atos 17 diz, e elas nascem nesse mundo procurando a Deus. Eles estão procurando a Deus como que está tateando, porque a necessidade delas é o Senhor, mesmo que elas não saibam, mas esta é a necessidade delas. Eu terminei de pregar uma série de conferências na igreja americana, já era domingo à noite, preguei o último sermão, quer dizer, para aquela conferência, e fui com a minha esposa direto para o hotel. Disse: Foclina, eu estou muito cansado. Fui direto para o hotel deitar. E como era domingo à noite, o hotel não tinha muito movimento, a Foclina observou que tinha uma moça lá, que ficava do hotel, quer dizer, recebendo o pessoal que vinha, não sei como é que a gente chama isso em português, a pessoa do front desk. E ela viu que não tinha ninguém, aquela moça estava sozinha lá. Ela me deixou no quarto e foi falar com aquela moça, só para conversar com ela, para saber de onde ela era, etc. Para ver se deu. Como é que é? A recepcionista, né, para saber de onde é que ela era, e orando que Deus lhe desse a oportunidade para conversar de Jesus com aquela moça. Quando Foclina começou a conversar com ela,
que disse o que é que nós estávamos fazendo lá, e ela disse assim: o seu marido é pastor? Aí o Foco disse: sim. Aí eu preciso muito falar com o pastor. Foco, irmão, foi direto no hotel e disse: acorda, Jonas. Levanta. E a recepcionista: não tem ninguém no hotel. Ela está sozinha lá, e eu conversei com ela. Quando ela soube se era pastor, eu disse: eu preciso conversar com o pastor. Eu fui lá. Sabe o que ela queria saber? Eu queria saber mais sobre Jesus. Jesus era intencional. Estava em um restaurante lá em Louisiana, pregando também na igreja americana. Um presbítero disse: pastor, hoje eu vou levar o senhor aqui no restaurante, que é o melhor restaurante de porco, de costela de porco. Eu disse: tá bom, vamos lá. Eu digo: eu oro e o senhor paga. Está certo. Chegamos no restaurante, o restaurante lotado. Então começamos a conversar, e chegou, estava a Foclina, eu e aqueles presbíteros e a esposa dele. Viu uma moça, talvez de uns 20 anos de idade, ser minha filha. Muito sorridente. Ela perguntou o que nós queríamos, nós dissemos. Ela trouxe os pratos, colocou lá, muito sorridente. Eu olhei para ela e disse assim: como é o seu nome? Nossa, Jesus encontrou gente na árvore, perto da minha mesa, vai ser coisa de café pequeno. No restaurante. Eu perguntei para ela: como é o seu nome? E ela me disse o nome dela. Eu disse assim para ela: eu sou pastor. Irmãos, quando eu converso com ele, porque eu estou lembrando Lucas 19, todas as vezes, ou quase todas as vezes. Se tem uma pessoa na árvore lá que pode ouvir, que está preocupada, eu disse: ó Senhor, porque os eleitos do Senhor vão estar lá, irmão. No segundo aí eu prego o evangelho a todos. Aí eu disse assim para ela: eu sou pastor. Esse aqui é um presbítero da igreja, eu estou pregando a igreja dele esse final de semana. Aí ela: muito bem. Aí eu disse: eu sempre oro a Deus agradecendo a comida, porque segundo Deus criou todas essas coisas, nós agradecemos porque o que nós temos é porque nos deu, então nós vamos agradecer. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Tem alguma coisa que você gostaria que eu orasse por você? Com aquela moça também tem uns 20, 21 anos. Com aquele sorriso, de repente, se tornou um rosto triste. Ele olhou para mim e disse: Senhor, o senhor não tem a mínima ideia do que está acontecendo na minha vida. Blá! Quando chegou àquele lugar, olhou para cima, e alguém num daqueles galhos queria vê-lo. Ele só queria ver, irmãos, mas aqui no texto, quem realmente queria ver era Jesus que queria ver Zaqueu. E a razão porque ele entrou em Jericó, ele podia ter evitado entrar na cidade, mas ele entrou em Jericó porque ele sabia que naquele dia ele ia falar com Zaqueu. E Zaqueu não tinha a mínima ideia. Como eu sei que a obra é dele e que eu só sou servo dele, e eu sei que ele tem um plano para todos os meus movimentos e para todas as pessoas desse mundo, eu oro sempre ao Senhor: Senhor, não me deixe desperdiçar as oportunidades que tenho quando encontro pessoas. E veja o que vocês encontram aqui. O Senhor Jesus veio para os seus não receberam, mas a todos. Nós vamos observar que o Senhor Jesus nunca desistiu por ser rejeitado. Não, irmão! O Senhor Jesus é todo povoado, gente a gente. Nós às vezes queremos desistir. Não desista não. Quando chegou àquele lugar, olhando para cima, os irmãos vão observando aqui que a iniciativa é toda de Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, mas quem queria ver Zaqueu era Jesus. Não somente ver Zaqueu, mas ter um encontro com Zaqueu, porque quem Zaqueu queria ver Jesus, Jesus estava buscando Zaqueu, porque é isso que o texto vai dizer aqui. E veja, só para nós terminarmos o restante desse comentário aqui.
Quando Jesus chegou àquele lugar, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. De outras palavras, Jesus já entrou em Jericó com esse propósito. Não foi uma coisa que agora que me encontrei contigo, Zaqueu, eu vou ficar na tua casa. Não, irmãos, ele entrou com aquele propósito. Nada acontece na nossa vida fora da história da redenção. Uma das coisas que eu tento inculcar nos meus alunos, meus amigos, meus colegas, é que toda a nossa geografia é relacionada à luz das Escrituras, à história da redenção. O apóstolo Paulo, em Atos 17, diz: nele nós vivemos, ou por causa dele nós vivemos, e nos movemos. E quando ele usa essa palavra mover lá, naquele contexto, é no sentido de que nós, journey, nossas migrações estão relacionadas com a história da redenção. Todos os movimentos do Senhor Jesus, todos os movimentos do passado, do Velho Testamento, de todos os movimentos, todas as referências geográficas têm a ver com a história da redenção. Meus queridos, a sua geografia e a geografia de todas as pessoas desse mundo estão relacionadas diretamente à história da redenção. Ou nós usamos a geografia em favor ou contra, mas elas todos os nossos movimentos, todas as nossas migrações estão relacionadas com a história da redenção. Quando o Senhor Jesus saiu de Nazaré para Capernaum, a Bíblia diz que foi quando ele ouviu que João tinha sido preso. Mas a Bíblia diz que ele realmente se mudou porque havia uma profecia no Velho Testamento, tanto em Isaías como no livro de Salmos também. Aquela profecia aparece tanto em Isaías como no livro de Salmos, dizendo que o Messias era para se mover de Nazaré para Galileia. Ele teria que viver à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, dizia lá. Então a geografia do Senhor Jesus é toda relacionada à história da redenção, a sua, a minha, dos meus amigos, dos seus vizinhos. Seus vizinhos não estão lá por acaso. E a Bíblia diz, bem claro, ele se mudou por causa disso. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceram a luz. Ele se mudou de Nazaré para Capernaum, porque esta era a vontade de Deus, que havia sido determinada dentro da geografia do Filho do Homem. E para quê? Para que aqueles que estivessem em trevas vissem a luz, fossem salvos pelo Redentor. Então a geografia do Senhor Jesus é ligada completamente, inseparável da história da redenção, e a sua também, e a minha também. Então Jericó não está aqui absolutamente por acaso. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou isso para Zaqueu, e veja o versículo 6. E descendo, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque a maior alegria que qualquer ser humano pode experimentar na sua vida é a alegria da salvação, a alegria do Salvador. A propósito, em Lucas capítulo 15, o Senhor Jesus deixou bem claro que a maior alegria dele é a alegria de buscar a ovelha perdida, colocar sobre os seus ombros e trazer para a casa do Pai. Se essa é a alegria do meu Salvador, os irmãos podem imaginar agora a alegria do pecador. Esta é a maior alegria. E o recebeu com alegria. E realmente, ter o Senhor Jesus é um motivo de grande alegria. E veja o que acontece aqui. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, quer dizer, os outros estavam acompanhando o Senhor Jesus, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Ah, meus queridos, não foi essa a primeira vez que o Senhor Jesus foi criticado por causa disso. Em Mateus capítulo 11, versículo 19, o Senhor Jesus, quando compara com João Batista, diz assim: veio o Filho do Homem, falando para aquele pessoal que estava rejeitando, veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aí ele diz assim, mas a sabedoria de Deus é o Filho de Deus. A sabedoria de Deus é o Filho de Deus. Ele diz, mas a sabedoria de Deus, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 27. Isso aconteceu agora em Lucas 19 também. Mas a sabedoria de Deus
é justificada por suas obras. Que obras são essas, irmãos? As obras da redenção. Os propósitos de Deus justificam. Só para terminar, nesse ínterim, o Senhor Jesus ficou naquele dia com Zaqueu. A Bíblia não diz o que Jesus expôs para Zaqueu, mas sendo união, Jesus falou, como ele falou para a mulher samaritana, como falou para Nicodemos, ele falou de si, ele proclamou a si como Redentor e proclamou a sua salvação. O fato é que eu sei disso porque no versículo 8, a Bíblia diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, isso é uma confissão pessoal a Jesus, porque nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, e diz assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade. Não é para ser salvo não, porque agora ele é salvo, é transformado. Aqui não é obras para ser salvo, e são resultados da salvação e do encontro com o Senhor Jesus. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a quem, restituo 4 vezes mais. Jesus diz então: hoje houve salvação nesta casa. Deus falava: Jesus, o Salvador, veio à casa de Zaqueu. E salvação vem não quando nós chegamos a algum lugar, irmãos, mas a salvação vem quando o Senhor Jesus é anunciado no poder e pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Nós chegamos em algum lugar, não quer dizer que a salvação chegou não, irmãos. Jesus sim. Nós chegamos em algum lugar e a salvação chega quando nós anunciamos ao Senhor Jesus Cristo. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por quê? Porque creu nele como aquele que viria. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se os irmãos querem saber mais do que isso, depois chegar em casa, abra suas Bíblias em Lucas 15. Chega em casa, só leia os 3 parábolas de Lucas 15. Porque Jesus diz que ele veio realmente buscar. Ele é quem procura. E lá em Lucas 15 é um contexto semelhante, Jesus com publicanos e pecadores. E diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus não conta para saber quantas pessoas nós temos no redil. A matemática de Jesus é para saber quantos nós não temos ainda. O Ronaldo Dória disse: só aqui na região da Amazônia, no Brasil, 103 povos não alcançados. E a Bíblia diz assim: o Senhor faz isso. Jesus busca e a ovelha está perdida, porque, por exemplo, nós não achamos Jesus. Jesus aqui nos acha. Nós somos o perdido, não Jesus. E a Bíblia diz que ele vai, busca. A ovelha não tem como voltar, está perdida mesmo. Se ele soubesse o caminho de volta, não precisava de Jesus. Mas ela está morta em seus delitos e pecados. E a Bíblia diz que Jesus a busca porque ela está perdida. E não somente isso, e Jesus vai até encontrá-la. Continue pregando, meus irmãos. Continue anunciando, continue compartilhando. E diz assim: e achando-a, aqui não é a ovelha que acha o pastor, aqui é o pastor que acha a ovelha. A iniciativa é toda de Jesus. Eu vim buscar, essa foi a razão porque eu entrei em Jericó. Zaqueu, você pensava que estava me procurando? Eu é que procurava você, eu é que buscava você. E todas as circunstâncias são usadas para isso, dentro desse contexto. Achando-a, põe-nos sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Meus irmãos, eu fico impressionado com esse texto do Senhor Jesus, porque a alegria é minha. Mas ele diz: a alegria é minha em nos salvar. Não existe outra alegria maior na face da terra do que ser reconciliado com Deus através do Senhor Jesus. Temos a salvação das nossas almas e vivemos com Ele para sempre. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é quem busca. Ele é quem salva. Porque não há quem busque a Deus, não há nem sequer. A iniciativa de Zaqueu aqui era só para ver Jesus. A iniciativa de Jesus aqui era para salvar Zaqueu.
Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por causa da tua missão. Não somente a tua missão redentora, tu vieste para cumprir tudo aquilo para satisfazer a Deus para a nossa salvação, para morrer na cruz, sofrer, ressuscitar dentre os mortos. Mas a tua palavra nos diz também, Senhor Jesus, que tu vieste como evangelizador, como pregador, como proclamador, como testemunho, pregando a ti mesmo. E agora, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos faça como o apóstolo Paulo, que ele fazia tudo para salvar alguns, não porque ele era salvador, mas para levar ao conhecimento do Senhor Jesus. E dizer, Senhor, ajuda-nos, que ao sairmos daqui nós possamos entender que a nossa responsabilidade não é salvar, pegar os peixes. A nossa responsabilidade é jogarmos a rede. O Senhor Jesus deixou bem claro, lançar a rede, lançar a palavra. O Senhor é aquele que traz os peixes. Ó Senhor, ajuda-nos a continuarmos como proclamadores, vivendo o teu evangelho, proclamando, testemunhando no poder do teu Espírito, do outro lado da rua como do outro lado do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a termos os nossos olhos abertos como os olhos do Filho do Homem, os nossos ouvidos atentos como os ouvidos do Filho do Homem, e a nossa boca pronta como a boca do Filho do Homem, e os nossos pés preparados para proclamar o Evangelho da graça de Deus, onde quer que nós nos encontremos. Senhor, nós te agradecemos, porque tu, Senhor Jesus, tu és aquele que buscas, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso pastor. Nós é que somos procurados, nós é que somos salvos, nós é que somos achados. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus.